Agora dá para ver toda a tela? Deixa eu só fazer uma modificaçãozinha aqui. Sim, professor, dá sim. Dá para ver o risquinho vermelho que eu acabei de fazer? Sim, sim. 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 Sim, dá Sim. sim. Então vamos lá. Bom, então, ó, nós tínhamos aqui, né, o negativo aqui, com esse negativo aqui, eu vou eliminar. A minha equação ela vai tomar a seguinte forma. Então, sobrou o quê? 2, que é igual a exponencial do lambda. Quem que é o lambda? A constante de desintegração, vezes o tempo de meia-vida, né? Vou jogar essa equaçãozinha lá para outra tela, tá? Então, ó, sobrou 2, que é igual a exponencial da constante de desintegração vezes o tempo de meia-vida. Essa equação, esse símbolozinho aqui, ó, isso daqui é chamado de exponencial, tá? A função inversa disso daqui, ó, matematicamente falando, tá? Vocês não precisam nem decorar isso daqui, tá? Não vou entrar em detalhes, né? O inverso disso aqui é uma função chamada de logaritmo neperiano. Se vocês olharem na calculadora de vocês do lado direito, geralmente na terceira tecla de cima para baixo, tá assim, LN. Não tem uma teclinha dessa aqui, ó, escrito LN? E em amarelinho vai estar um assim, ó, E com X em cima, né? Então, isso indica o seguinte, que essa função é o inverso dessa função, né? Seria mais ou menos assim, só a título de comparação, seria assim, como se uma fosse multiplicação e outra fosse a divisão. Então, uma é o inverso da outra, né? Bom, então eu tenho aqui, ó, esse exponencial aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa função ln de ambos os lados. Eu vou aplicar ln aqui e ln aqui, né? Então, aplicando ln dos dois lados da igualdade, eu não modifico a minha conta. Bom, mas se isso daqui é o inverso, se ln é o inverso do exponencial, quando eu aplicar o ln, esse aqui vai cortar com esse aqui. O que vai sobrar? ln de 2, que é igual lambda vezes 1, vezes o tempo de meia-vida, né? Aí eu posso tirar a prova lá na calculadorinha. Posso colocar lá, ó. Posso fazer a solução disso daqui, ó. ln de 2 igual, vai chegar a esse valor, 0,693, vai dar um monte de valores à frente. Eu só vou colocar esses três aqui, tá? Então, a relação do lambda com o tempo de meia-vida é igual a isso daqui, tá? Bom, o que significa isso daqui? Significa que se o tempo de meia-vida for muito grande, a constante de desintegração é muito baixa. Mas se o tempo de meia-vida for muito curto, a constante de desintegração é muito grande. Ou seja, né, para um tempo de meia-vida muito longo, né, então, se o tempo aumenta, a constante de desintegração diminui. Ou seja, eu vou ter menos átomos diminuindo a cada intervalo de tempo, porque o tempo de meia-vida é muito longo. Se o tempo de meia-vida for muito curto, né, então, se ele for baixo, o tempo de meia-vida for baixo, esse lambda vai para valores maiores. Ou seja, eu vou ter mais material emitindo radiação, né? Exemplo. Calcule a constante de desintegração do AU 198. O que é o AU? Vocês não vão acreditar, cara. AU é o ouro. E o ouro, existe um ouro, que é o ouro 198, ele é radioativo. Então, calcule a constante de desintegração. Então, eu vou ter que calcular quem? O lambda, tá? Cuja meia-vida é de 2,7 dias. Então, ó, eu tenho esse cara e preciso calcular esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Levantamento de dados, o que ele me deu? Tempo de meia-vida, 2,7 dias. Bom, mas o tempo de meia-vida está falando em dias. Eu preciso que esse tempo esteja em segundos, porque a unidade do sistema internacional que a gente usa é segundos, né? Então, vamos lá. Aí, o que eu vou fazer? Só lembrar que um dia ele tem 24 horas. Uma hora tem
60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou cortar minuto com minuto, hora com hora, dia com dia. O que sobrou? Segundos. Então, beleza, já resolvi o problema aqui. O que eu tenho que fazer agora? 2,7 vezes 24 dividido por 1, vezes 60 dividido por 1, vezes 60 dividido por 1. Como eu vou dividir tudo por 1, nem precisa fazer a conta, né? Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, eu vou fazer 2,7 vezes 24 vezes 60 vezes 60, que vai dar quanto? Tempo de meia-vida é 233.280 segundos. Ou seja, 2,7 dias tem 233.280 segundos. Então, se eu pegar 1 quilo desse ouro radioativo, depois de 2,7 dias ou 233.280 segundos, esse quilo de ouro radioativo vai virar outra coisa que não seja radioativa. Talvez pode até acontecer que seja radioativo, mas vai virar um outro material, tá? Bom, cálculos. Vamos lá, então. A equação me diz que 0,693, que é o ln de 2, é igual ao lambda, que é a constante de desintegração, vezes o tempo de meia-vida. Eu tenho o tempo de meia-vida. Vou substituir aqui, ó. Então, vou tirar esse cara aqui, ó, e vou colocar 233.280, que foi o que eu fiz. Agora ficou fácil para resolver, ó. Ficou fácil para resolver. Esse cara aqui, ó, aqui está multiplicando, ó. Se eu jogar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 0,693 dividido por 233.280, que dá 2,97 vezes 10 emissões, né, ou desintegrações por a cada segundo, né? Então, esse é... Opa, pessoal, ficou errado aqui o negócio, tá? Na verdade, aqui não é N, aqui é lambda, tá? Depois eu corrijo a hora que eu mandar para vocês o PDF, tá? Então, é lambda. Então, a constante de desintegração é 2,97 vezes 10 a menos 6 desintegrações a cada segundo, tá? Então, esse é o valor para esse ouro 198. Alguma dúvida até aí, pessoal? Professor, o meu ficou menos 5 nesse elevado. Hã? Aqui? Ah, mas não ficou 29,67? Ficou. Ah, então tá. Então, se eu jogar a vírgula para cá, aí aqui fica menos 5, tá? É meramente o posicionamento da vírgula. Tudo bem? Tudo bem. É que Prosseguindo. na minha calculadora... Oi? É que na minha calculadora ficou igual ao do senhor, só que elevado a menos 5. Mas ficou 2,97 ou 29,7? 2,97. Então, você deve ter errado algum valorzinho, tá? Provavelmente, você, na hora de digitar aí, tenta refazer a conta. Ó, a gente tem 10 minutinhos para terminar a aula, tá? Vamos lá. Atividade. O que é atividade? Pensando em termos radiológicos, né? Se o material está emitindo radiação, significa que ele está ativo, né? Então, quando eu falo de atividade, é calcular quanto de radiação que o material está emitindo, né? Bom, então... Oi. Você podia só voltar um segundinho naquela tela anterior, só para mim tirar um print aqui? Não, depois eu mando ela para você, Emerson. Depois eu mando ela para você, cara. Tá bom. Falta 9 minutinhos para terminar a aula aqui, né? Atividade. Tá. Atividade de uma amostra radioativa corresponde ao número de desintegrações do núcleo de seus átomos por unidade de tempo, né? Então, quer dizer, se o material está emitindo muita radiação no intervalo de tempo, significa que ele está muito ativo. Se ele está emitindo pouca radiação, significa que ele está menos ativo. É claro, né, que no começo, quando o material, quando você, né, acho que, eu não sei se foi a KN que comprou um material radioativo para levar debaixo da cama, ou se foi a Kelly, né? Se você comprar um material radioativo, colocar debaixo da cama, ele vai estar muito ativo, porque vai ter muito material radioativo. À medida que o tempo está passando, a atividade vai diminuindo. Por quê? Porque vai tendo emissão de radiação,
né? Então, a atividade de uma amostra radioativa é dada por isso aqui, né? Então, depende de quem? Da constante e do número de átomos que eu tenho, né? Lembrando, né, que substituindo N, eu tenho no lugar do N, eu posso colocar N0, que é a exponencial de menos lambda vezes T, que foi a primeira equaçãozinha que a gente viu lá, né? Então, lá dizia que N, isso daqui era igual a tudo isso aqui, ó, né? Então, ó, eu tirei o N e coloquei isso daqui. Tá lá no segundo ou terceiro slide, né? Então, substituir, ó. Só que, se eu fizer lambda vezes N0, vai dar exatamente a atividade inicial que o material tem, né? E quando você compra o material, né, para você colocar debaixo da tua cama, então você vai ter uma quantidade inicial de atividade, que é escrito, então, eu vou eliminar esses dois caras aqui e vou substituir por A0. Então, a atividade do material radioativo, ele vai depender do quê? Da quantidade de material radioativo que ele tinha no começo, da constante de decaimento, que é o lambda, e do tempo. Então, à medida que o tempo está passando, esse resultado aqui ele vai para valores menores. Se ele vai para valores menores, significa que a atividade vai diminuindo, né? Quanto mais tempo passar, mais material vai ter emitido radiação e menos atividade você vai ter. Então, a lógica é essa. Podemos ainda escrever a atividade em termos do tempo de meia-vida, que é juntar aquelas duas equações que a gente viu depois, né? O A vai ser igual a zero, é a mesma equaçãozinha que eu tinha, só que lá, se a gente lembrar, aqui era N e aqui era N0, né? Fiz essa mesma comparação aqui, ó. No lugar do A, coloquei o N. No lugar do N, coloquei A. Então, A, ou seja, a atividade, ela vai depender da atividade que ela tinha inicialmente, do tempo de meia-vida do meu material e do tempo que transcorreu, né? A única coisa que eu fiz daqui para cá é que eu joguei esse termo aqui para cima e coloquei o sinal negativo, que a gente já aprendeu como é que eu faço, por que eu faço isso. Bom, quando se fala em atividade radioativa, isso muito provavelmente vocês devem ter tido ou estarem tendo aula com o professor Paulo Buzo, né? As unidades de atividade mais utilizadas são, a primeira delas é o Curie. Ele já falou isso com vocês em algum momento, o Curie? Não, a gente nem está tendo aula dele. Não, nem está tendo aula dele? Não. A professora, como é que chama? Alguma coisa Machado. Mas para ele é complicado, né? Porque ele é o único na área, né? Radiologia, e agora nesse momento de pandemia deve estar de serviço. Bom, mas enfim, só para finalizar, né? Então, esse Curie, esse termo Curie aqui, né? Lembra quando eu falei para vocês do raio-x, né? Esse Curie vem da mulher, da Marie Curie, que é aquela mãozinha que aparece toda você digitar no Google raio-x, aparece uma mãozinha de uma mulher. Eu ia falar isso. Aquela mulher que fez um monte de radiografia e morreu, né? Isso, exatamente. Que ela ganhou o prêmio Nobel, não foi? Isso, exatamente. A esposa do cara que descobriu o raio-x. Isso. Então, aquela mulher chamava-se Marie Curie, né? Então, esse Curie é homenagem a ela, né? Se escreve dessa maneira, mas pronuncia Curie. E simplifica por C maiúsculo e minúsculo. Igual a gente fala metro, por exemplo, né? Quilograma, você põe o K e o G, aqui a gente põe o CI. Um Curie corresponde a 3,7 vezes 10 desintegrações a cada segundo, né? Então, se você pegar um material que, num segundo, ele teve 3,7 vezes 10 a décima átomos desintegrando, significa que a atividade dele está em 1 Curie. Tudo bem? É muito comum, pessoal da área da radiologia, usar milicurie ou microcurie, né? Esse M e esse micro aqui aparece lá na apostila, na última página que eu falei para vocês, né? Então, mili é 10 a menos 3. 10 a décima com 10 a menos 3, 10 menos 3 dá 7. E esse micro é 10 a menos 6. Então, se fizer 10 a menos 6, 10 com menos 6, dá 4. Então, milicurie e microcurie.
No entanto, em 1975, a Comissão Internacional de Unidades e Medidas Radiológicas, ICRU, recomendou o uso do Becquerel, né? Esse Becquerel foi também outro cientista, né? Que trabalhou, que desenvolveu lá, quando a gente falou de tubo de raios catódicos, tinha os raios Becquerel, né? Então, o Henri Becquerel, se eu não estiver enganado, era Henri o nome dele. Então, um Becquerel nada mais é do que uma desintegração a cada 1 segundo, né? Então, se eu comparar, por exemplo, um Becquerel com um Curie, né? Um Curie tem 3,7 vezes 10 a décima Becquerel, tá? Então, eu posso utilizar essas duas unidades, né? No entanto, a mais comum, mais comum não, né? A que se deve utilizar no sistema internacional é o Becquerel. Qual das duas se utiliza na prática? Eu não sei. Vocês depois têm que perguntar para o professor Paulo, que eu não sei falar para vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Falando sobre o carbono 14, a gente tem 2 minutinhos para falar sobre ele, né? O carbono 14, ele é um material radioativo, né? O ciclo do carbono 14, ele se dá da seguinte maneira, né? Você tem lá a radiação cósmica, e nessa radiação cósmica, a gente tem a emissão de nêutrons, né? Esses nêutrons vêm da atmosfera. Esses nêutrons, eles são altamente energéticos, ou seja, eles vêm com uma alta velocidade, e aí eles colidem com o átomo de nitrogênio 14. Lembrando que o nitrogênio, ele tem 7 prótons e 7 nêutrons, né? Então, nitrogênio 14. Então, 7 prótons e 7 nêutrons. O que acontece? Quando ele captura esse nêutron, ele perde um próton. Se ele perder um próton, né? Entrou um nêutron, então aqui vai continuar, vira 15, né? Entrou um nêutron, aqui vira 15. Só que aí ele perde um próton, então aqui cai para 6 e aqui volta para 14. Então vai ficar 14 e 6. Só que 6 não é mais nitrogênio, aí passa a ser o quê? Carbono, né? Então, assim é produzido o carbono 14. Todo carbono ele tem 6 prótons. Mas o carbono mais comum, ele tem 6 nêutrons. Esse aqui passa a ter 8. Então, ele é radioativo. O que acontece? Uma planta, fazendo a fotossíntese, absorve esse carbono 14. Esse carbono 14, ele dura 5.730 anos, né? Para emitir radiação. O tempo de meia-vida dele é esse aqui. Então, depois de 5.730 anos, metade do carbono emitiu radiação. O lance é o seguinte, quando a planta, à medida que a planta está viva, um carbono que emite radiação, ela absorve outra. Mas quando ela morre, ela para de absorver. Então, essa taxa de carbono 14, ela vai diminuindo e é utilizada, por exemplo, para fazer datação